Olá, bem-vindos, bem-vindas. A minha satisfação de estar aqui com vocês, né? Bem feliz mesmo de poder participar dessa edição da FLAP, né? O Festival Literário Afro-Paranaense, que envolve poesia, prosa, conto, romance, ensaios, artigos, contação de histórias afro-paranaenses, né? Eu trouxe para vocês aqui um pouco, né, da minha inquietação em relação à literatura, mas antes eu quero dizer, né, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que têm a dificuldade visual, né, que eu estou com uma camisa branca, né, uma camiseta branca representando os orixás, sou negro, tenho barba grisalha, tenho 55 anos, estou com uma estante de livros aqui ao fundo, né, e bem no cantinho aparece uma janela onde dá uma visibilidade, né? A gente consegue ver parte do meu quintal, né? Um gramado verde, né? Meu nome é Jair Dionísio, sou professor de literatura, tenho pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Trabalho com literatura brasileira, literatura afro-brasileira e literatura africana em línguas portuguesas, né? Eu falo em línguas portuguesas porque a língua portuguesa, como nós conhecemos, ela não é a mesma, gente, nos seis países que a utilizam, né? Na verdade, são nove, né? Porque a comunidade dos países de língua portuguesa ela envolve Angola, o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, que tem pouquíssimos falantes, foi há poucos anos, né? Ela foi aceita na comunidade dos países de língua portuguesa, Portugal, obviamente, né? Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, né? São esses países, né, que compõem então aquilo que a gente considera, né, a comunidade dos países de língua portuguesa. Por que eu falei seis, né, se são nove? Porque efetivamente muitos desses países têm apenas a língua portuguesa como língua oficial. Não quer dizer que ela efetivamente seja usada no dia a dia pelas pessoas, né? Mas isso é um assunto que a gente pode tratar num outro momento, em outra aula, né? O que eu quero conversar com vocês hoje, né? Pensando aqui no Festival Literário Afro-Paranaense de 2021, é exatamente, né? Como que a gente tem visto, né, a literatura? A literatura preta no sul do Brasil, né? Ela tem acontecido, vocês ouvem isso em sala de aula, a gente tem uma visibilidade, os nossos autores e autoras, eles são levados para a sala de aula, né? Seja na universidade ou seja nas escolas. Quando a gente pensa num festival, né? Existe um protagonismo negro que anda lado a lado, né, com os demais autores da literatura brasileira, né, porque a literatura afro-brasileira, é importante a gente dizer, né, o seguinte, né, é que ela caminha dentro da literatura brasileira, porque ela tem a publicação em livros, né, ou em blogs, ou em revistas, no mesmo modelo, né, no mesmo formato técnico, né, que é produzida as demais literaturas, então ela e é escrita em língua portuguesa, então ela é a literatura brasileira. Porém, as suas temáticas, as suas abordagens, né, a maneira como os seus heróis, né, a maneira como os personagens, a maneira como o espaço-tempo ele é trabalhado, ele é diferente, né? As subjetividades que estão dentro dos contos, da poesia, que estão também, né, dentro dos romances, dentro das crônicas, tem um outro viés, tem um outro olhar. E é um pouco disso que a gente queria explorar, queria conversar com vocês hoje, né? Eu tô entendendo que isso aqui é um encontro, né? A gente está aqui num bate-papo, né? Mas nós chamamos de aula porque vai acabar virando uma aula, né? Olha só que interessante, né? O Padre Antônio Vieira, ele é bastante conhecido, né? No meio literário, ele é tido como um dos pilares aí da literatura brasileira, né? Então atribui-se os sermões, né? Os sermões dele, né? Costumam ser atribuídos, né? Como um marco do início ou de alguns autores que podem ter pensado o início de uma literatura feita e escrita no Brasil, né? São os sermões dele, né? O professor Antônio Cândido, né? Que nós perdemos aí nos últimos anos, membro da Academia Brasileira de Letras, costumava dizer que o Padre Antônio Vieira, os sermões, as coisas que foram escritas na época dele, né, antes da publicação, por exemplo, de romances, né, isso não era literatura brasileira, eram ensaios, né, eram pequenos trabalhos, né, que por terem sido publicados, terem sido escritos em língua portuguesa, aí eles então apareceriam como
uma espécie de um começo, né, de algo que depois seria literatura, né? Pensamento do professor Antônio Cândido. Mas ainda é ensinado nas escolas, né, que o padre Antônio Vieira faz parte da nossa literatura. Ele passou por Cabo Verde, ele é português, e quando ele passou por Cabo Verde, né, tem umas anotações de algo que ele comentou na época, né, isso lá no século XV, né. Olha só que interessante, o olhar dele em relação aos negros, né, num país Cabo Verde, país insular que tem 10 ilhas. São todos pretos, mas somente neste acidente distingue-se dos europeus, né. Então ele vai dizer que eles são pretos, mas é um acidente ser preto. O olhar do padre Antônio Vieira. Muito comum ainda nos dias de hoje, né? 400 e tantos anos depois. Tem grande juízo e habilidade, toda política que cabe a gente sem fé e sem muitas riquezas. Há aqui clérigos e cônegos tão negros como as revistas, mas tão compostos, tão autorizados, tão doutos, tão grandes músicos, tão discretos e bem morigerados, que podem fazer inveja aos que lá vemos nas nossas catedrais. Então, essa fala do padre Antônio Vieira, olha só que interessante, né? O que ele está dizendo aqui? Que apesar de serem negros, né, os negros também sabiam compor, tocavam instrumentos, né? Ele ficou surpreso de ter clérigos icônicos, né? Tão negros como Azeviche, ele, né? E isso é incisivo na fala dele, né? Naquele momento, né? Então ele não considerava a possibilidade de que negros pudessem, né, ter essa capacidade, né, de produzir música, né, de fazer música, né? Então esse é um olhar. Nós estamos falando lá do século XV, né? Século XVI, século XV, então é isso aí que a gente está falando, né? Mas sempre foi assim, né? Na história da escravidão no mundo, né, nem sempre o negro, né, é, ele foi visto, né, como alguém inferior, né? Isso é um advento que vai acontecer com essa situação que a gente tem do Atlântico Negro, né, que é esse novo modelo de escravidão que imperou no mundo, né, desde 1400 e alguma coisa, né? Tem várias datas aí possíveis, mas é por volta disso, né, que viu-se a possibilidade, né, de tirar corpos vivos de pessoas do continente africano e trazê-los para cá e levá-los para outros lugares também, para as três Américas, né? Para a China, para a própria Europa, para o Japão, né? A ilha de Okinawa, por exemplo, né? Ela teve um papel assim bastante interessante no sentido de escravizar negros, né? E por isso que aquela população daquela ilha, né? Ela é uma população um pouco mais escura, né? Um pouco mais assim vamos colocar um SIC aí, né? Eu estou dizendo isso, mas é para a gente pensar, né? Como que algumas coisas precisam ainda ser ditas, né? Como algumas coisas precisam ser ventiladas, como algumas coisas precisam ser pesquisadas, né? Então, fica aí uma dica para quem quiser, né? Se debruçar sobre essa questão de como o Japão esteve envolvido, né, na escravidão negra no mundo, né? É importante a gente pensar isso, né? Mas vejam, a questão da escravidão, como eu estava dizendo, nem sempre o negro esteve à frente, né? Ele nem sempre foi sinônimo de algo ruim ou pejorativo. Isso é uma construção cultural bastante recente na história da humanidade, né? Porque isso está na imaginação ocidental, né? Por várias razões isso foi construído. Da mesma forma que o branco, necessariamente, né? Logo, também não foi esse símbolo de beleza ou esse símbolo, né, que é vendido de padrão estético até hoje, né? Nós temos uma lei, que é a lei de 9 de janeiro de 2003, a lei 10.639, né? Então, a lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, ela vai determinar, né, que, por força de lei, para todos os níveis de ensino, o estudo da história de África, dos africanos, da luta dos negros no Brasil, da cultura negra e do negro na formação da identidade nacional. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa no modelo de educação que eu, por exemplo, tenho 55 anos, né? Não me lembro de no ensino médio, no ensino fundamental e mesmo na universidade, quando eu fiz o curso de letras, tirando dois professores, né, que por conta deles começaram a apresentar autores e autoras africanos e africanas e autores de língua portuguesa escrita no Brasil, que falavam, né, a partir de um pertencimento afro-brasileiro. As ementas dos cursos, até hoje, inclusive, boa parte das universidades não tem uma disciplina específica de literatura afro-brasileira.
por exemplo, né? Que é o tema dessa nossa conversa aqui hoje, né? Então veja o quanto que isso é muito sério, né? O quanto que nós precisamos caminhar no sentido, né, do país, do segundo país do mundo que tem a segunda maior população negra do mundo, né? Nós não temos uma discussão sobre a história de negros, né? Então a importância dessa lei, né? Para que a gente possa então ter uma compreensão melhor de como a nossa população efetivamente é formada, né? Por que que os nossos símbolos, né, eles não contemplam os afrodescendentes, né? Nesse sentido, é importante a gente ressaltar que muitos autores e autoras têm trabalhado com essa preocupação de apresentar temáticas, né, dentro da poesia, dentro do conto e da crônica, como eu falei agora há pouco, né, que vão tratar sobre essas questões relacionadas aos afro-brasileiros, né? Um deles é o escritor Adhemar Cantiero, né, que ele tem um poema bastante interessante, ele tem outros, né, mas eu escolhi esse para a gente pensar juntos aqui hoje, que é o Adega Periférica. Né? Então eu vou fazer uma espécie de leitura, que não é bem uma declamação, né, porque poemas devem ser declamados, mas não é isso que eu vou fazer aqui, para que a gente possa então discutir um pouquinho, né, sobre a diferença dessas temáticas em relação a outros poetas que são apresentados para nós desde sempre. Né? Ele vai brincar então com o conhecimento do vinho, porque o nome do poema, como eu disse, é Adega Periférica. Vinho do conhecimento envelhecido no gueto, safras de poesia digitadas e guardadas, pés de rimas plantadas. Colhidas no pensamento, impressas e declamadas, apreciadas e degustadas. Versos bem estruturados, engarrafados, transposições didáticas, metáforas incrementadas. Vários saberes. Diversos sabores, vinhos distintos, versos coloridos, crianças brincando com as palavras, embriagadas com o brilho do improviso, taça, copo. Reticências. Incorporo nos estrebilhos, sinto o aroma de mais um verso poético saindo, doce como uma uva, nascendo na tela com alegria, sem dor, se espalhando nas redes sociais, se ramificando na rua. Tintim. E ele brinda no final. Olha que interessante, né? O que o Candeeiro faz aqui, né? Ele traz, né, a questão do conhecimento do vinho, porque muitas pessoas talvez não saibam, mas o vinho ele passa a ter valor agregado, né? Ele passa a ser considerado como bom vinho quanto mais envelhecido ele for. Então isso ele usa, né, esse conhecimento a partir disso para falar que essas poesias criadas, né, de uma boa safra, né, ele fala isso lá no terceiro verso, ele vai falar safras de poesias, elas são digitadas e guardadas para que elas possam maturar, então crescer e serem potentes, né, serem rimas potentes no sentido assim de bem trabalhadas, né, no sentido de bem maturadas, bem pensadas, né, para que depois sejam apreciadas e degustadas e que possam gerar um êxtase. Né? Eu fico pensando aqui nessa questão que ele coloca, né, mas é uma leitura teórica minha, é uma análise que eu estou fazendo, né, que esses diversos sabores, vinhos distintos e versos coloridos que ele coloca aqui, esse colorido tem um pouco a ver com respeito à diversidade. Né? Eu quero pensar com vocês sobre isso. Né? Então, como que a gente pensa a diversidade? Como que a gente acredita que determinados grupos têm mais valor ou menos valor, né? Quem pode fazer poesia nesse país? Quem pode publicar livro, né? Esses versos, eles estão chegando, por exemplo, nas salas de aula. Os nossos autores chegam. A gente se embriaga com o improviso de um rapper, por exemplo. A gente se embriaga quando a gente vê, por exemplo, uma batalha de rima. Os nossos rappers são respeitados, né? Pelos nossos pelo nosso corpo de segurança do país. Eles são bem tratados quando entram em shoppings, né, com as suas roupas largas, com seus moletons, com as suas bombetas e as suas toucas. Ou eles são olhados, né, como sempre foi olhado o negro nesse país, de maneira enviesada. Né? Isso já está na literatura de outros autores aqui no Brasil. Né? A representação do negro na literatura, como ela se dá. Né? E ele vai falar então sobre isso, né? Ele vai trazer essa discussão, né? Mas ele vai dizer o seguinte, olha que interessante, né? No último verso do poema, olha o que ele escreve aqui. No penúltimo, né? Então, o antepenúltimo, para a gente pensar aqui, ó.
se espalhando nas redes sociais, se ramificando na rua. Tintim. Então ele vai dizer que, apesar de tudo isso, né, tá na subjetividade do poema, na minha leitura aqui, né, esses versos, quando bem maturados, quando bem condensados, quando bem pensados, como diz lá no poema de um grupo que eu gosto muito, um grupo de rap de Porto Alegre chamado Da Guedes, né, que o hip hop é criado na rua, por exemplo, né? Então, eles vão nascer na tela com alegria, sem dor, vão se esparramar nas redes sociais e vão se ramificar na rua, né? Porque a rua é o nosso lugar de saber. A rua é onde as coisas acontecem, né? É o momento em que nós conseguimos discutir as nossas demandas e é o momento onde a gente consegue, então, elevar a nossa voz. Então, esse movimento da rua, né? A rua como, por exemplo, o mercado, né? Que tem muita circulação de mercadoria, muita circulação de pessoas, de cheiros, de sabores, é o mesmo que a poesia, né? Eu considero, particularmente, o movimento que a gente vê na rua das pessoas transitando, das pessoas apregoando as coisas que estão vendendo, um momento poético, né, em que o ser humano consegue ser muito criativo, ele consegue chamar a atenção e a poesia ela faz isso. Né? Então me parece aqui que esse poema Adega Periférica, né, ele tem uma importância muito grande, né, no sentido de que ele traz para nós, né, uma possibilidade de pensarmos, né, a importância que é a liberdade de expressão. Eu vou para uma outra poeta agora, uma poetisa aqui de Londrina, amiga minha inclusive, né, que publica também há já bastante tempo, que é a Serafina Ferreira Machado. Né? Então eu trouxe um poeta de Curitiba, agora eu vou falar de uma de Londrina, aqui no estado do Paraná. O nome do poema dela é Nu Egresa. Dispo-me, sem pudor, ao mostrar as vergonhas ocultas, dispo-me, ao falar de minha gente escura, dispo-me a desafiar a beleza dos fios retos, em contraste com o meu cabelo pichain. Dispo-me porque rejeito esta pele selvagem, exótica animal, que em mim mumificaram. É um excerto do poema da Serafina, né? Ferreira Machado, chamado No Egresa, né? Olha a denúncia importante que ela faz, né? Ela fala, olha, eu não quero isso que vocês colocam em mim. Eu não quero ser vista como uma mulher selvagem, como alguém exótica, como um animal. Eu não sou um objeto de consumo. Eu não sou apenas um corpo, né? Eu não quero que a beleza, ouvi isso dando uma palestra aí esses dias atrás, né? Na IPSMEL, que é uma escola profissionalizante aqui da cidade de Londrina, no Paraná, uma aluna falando, né, da inquietação dela de que muitas das youtubers, né, esse fenômeno da internet que nós temos hoje, elas alisam o cabelo para terem mais likes, né? Mas olha o que a Serafina está dizendo aqui, que ela não quer isso. Ela vai se despir e desafiar a beleza dos fios retos. Porque ela não está preocupada em ter like. Ela não está preocupada com o número de seguidores, né? Mas ela quer o contraste do cabelo pichain dela, do empoderamento desse cabelo, né? Da força política, da força emancipatória, né? Da força histórica, né? Que o cabelo pichain carrega dentro das suas madeixas, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? Pensar em como nós podemos observar que a literatura, quando passa a ter uma outra representação no negro, ela pode nos ajudar a ter uma compreensão melhor, uma compreensão maior e uma compreensão de que determinadas temáticas precisam sim ser trabalhadas na literatura. E que nós precisamos sim trabalhar nossos autores e autoras negros e negras. Né? Fico por aqui, agradeço a vocês que estão aí do outro lado, né? Agradeço ao Instituto Maitá pelo convite, né, pela oportunidade de poder conversar com vocês e acredito, né, que nós estamos vivenciando um novo momento, né, um momento em que a população negra anda com a cabeça erguida, em que a população negra valoriza o seu cabelo, valoriza os aspectos históricos que a cercam, ouvem os seus ancestrais. É muito importante, né, que a gente tenha essa escuta, né, do que os mais velhos têm para dizer para nós. E um bom festival literário afro-paranaense para todos nós. Axé!